As pessoas acham que a polícia tem que solucionar os problemas. Não, a polícia ela atua na correção de um problema. A não ser assim, isso, tô falando molde de Brasil, né? Porque quando você pega, por exemplo, o Japão, a maioria da polícia japonesa não trabalha usando arma de fogo. A maioria da polícia japonesa não trabalha usando arma de fogo. Você tem um DPOzinho, esqueci o termo em japonês que eles usam, mas é uma casinha que fica um policial lá. E aquele policial mora na área, ele trabalha na área, ele conhece todo mundo. E quando tem um moleque desobedecendo a mãe, ele chama o policial para ir lá conversar com aquela criança e orientar. Então o policial, ele percebe outro nível de respeito, toda a construção da sociedade. Então, quem anda armado lá são os oficiais e os grupinhos de elite que tem, né? Também você não pode dizer que não vai portar uma arma de fogo. Sim. É doido como é cultural demais, né? Sim. Tipo, e isso atinge todo o resto. Todo o resto, assim, os caras já usam máscara há muitos anos quando estão gripados. Eu tô gripada, resfriado, básico. Eu vou sair de casa, então eu não vou passar gripe. Não vou passar pra ninguém. Então a pessoa tá resfriada, ela sai de máscara. Pensa no Aqui coletivo, a pessoa tá morrendo em pé, tosse na tua cara. Não, lá eles tiram lixo da rua, eles tiram lixo dos estádios, né? E aí que vem o grande problema. A gente tem uma construção social baseada no seguinte: o que é de todo mundo não é de ninguém. Nossa, E aí o poder público, ele tem que fazer tudo, mas ele também não faz nada. Isso a gente remonta desde o período de colonização brasileira. Onde só você vai replicando, né? Onde você tinha o conceito que do de graça. pagar imposto. Não é nem o conceito do de graça. Era o seguinte: eu pago imposto, mas o governo não me retribui o imposto que eu pago. Sim. Porque a gente pagava imposto, altos impostos para Portugal, mas você não tinha escola, universidade, Sim. hospital, estrada, nada, era cada um por si. Você não tinha polícia no Brasil até 1809. Então quem é que se protegia? Era o cara que tinha dinheiro para pagar alguém para o proteger. O cidadão em si estava largado e tinha que dar o jeito. Sim. Então, quando as pessoas pensam em Estado, em qualquer aspecto do Estado, as pessoas pensam assim: não é meu, não faz parte de mim, não tá ali pra mim. Exato. E aí se torna um ser alienígena naquela sociedade. Aí quando você pega o policial e coloca ele dentro de uma UPP, já começa da seguinte forma: a única coisa que entrou do Estado foi a força, né? Uma força que não era pedida, porque se você conversar com a maioria dos moradores das comunidades, eles vão falar assim: não, aqui é tranquilo, tem os meninos, eles ficam lá, mas eles não mexem com ninguém. Tem os tiros quando a polícia entra, mas fora isso aqui é muito tranquilo. Ou seja, o erro é quando a polícia entra. Aquele cara que tá traficando, hoje acabou esse negócio de Robin Hood, tá? De um traficante que pensa na sociedade. Não. Ele rouba a carga e ele vende na comunidade, porque ele não pode vender em outro lugar, mas ele tá fazendo isso pra ganhar dinheiro. A única diferença é que ele barateia o custo, porque o custo de produção dele é zero. Claro, ele roubou. Ele roubou. Então, se ele rouba um caminhão de carne, o quilo da carne tá R$50, ele vai vender a 15, 20, mas ele quer o dinheiro, ele não tá se importando com a comunidade, ele não tá distribuindo. Não é igual aquela romantização que a gente tinha de vagabundo dos anos 80, 90, que o cara ia lá e dava um bujão de gás, comprava um remédio, isso daí não existe mais. Até porque hoje é um bando de moleque, a maioria dos traficantes são moleques de 15, 16 anos, que o cara não chega aos 30. Né? Quando ele chega aos 30, ele já tá na cadeia. E também porque nessa idade ele sabe que ele tá livre de punição, né? Sim, entendeu? E aí, ele não teve tempo de gerar um senso de responsabilidade, de família, coisa do tipo, pra poder se preocupar com o social. Ele passa a ser um moleque que tem status e que manda na favela. Mas ele, por mandar na favela, não tem assalto, não tem estupro, não tem violência doméstica. Porque se tiver, não tem o devido processo legal. Vamos juntar prova, vamos levar um juiz. Acabou. Advogado, não existe isso. É direto ao ponto. Quando a polícia entra, o que acontece? Começa a ter estupro, começa a ter assalto, começa a ter violência doméstica. Porque a nossa lei demora muito mais pra funcionar que a deles. Exato. Claro. E aí, quando você prende um traficante, você não tá prendendo um criminoso, alguém que lesa aquela comunidade. Você tá prendendo o filho da Dona Maria, o afilhado da Joana, o Juninho. Vi esse menino crescer, olha só, estão prendendo o Juninho, coitado do Juninho. E aí, você causa um dano maior, porque esse cara, bem ou mal, ele movimenta a economia da comunidade. Protege. Não, proteger não. Não? Não. Porque assim, ele não permite que crimes aconteçam. Entendi. Mas se por um acaso ele não for com a tua cara,
ou achar que a sua casa é um ponto estratégico para ele proteger o tráfico de drogas, ele vai te expulsar. E acabou. Tá. Entendeu? A regra é deles. Ele não tem empatia. Não tem empatia. É só... É poucas. Entendeu? É bom pra ele, aquele status. Então E aí ele vai fazer a manutenção Ok. daquilo. Ok. Entendeu? Mas não tem empatia. Não é assim, não, pô, tem a tia lá que o marido morreu e ela agora não tem pensão porque o marido não tinha carteira assinada. Não, eu vou adotar ela pra mim. Não existe isso. É ela que se vire. Não pode pagar, tá fora. Entendeu? É meio assim. Não é que não pode pagar, tá fora. Ele não vai ajudar. Porque ele não tem o controle, assim, condominial. Não é, Sim. Tem que pagar Mas- o aluguel pra ele. Mas tem coisa... Tem esse tráfico de favorecimento, assim? Tem. Sim. Sabe, tipo, o gato, ou a coisa que chega, tem isso? Até porque, o que acontece? Isso originalmente era uma prática da milícia. Essa cobrança de serviços básicos. Água, luz, gato-net, gato de luz, serviço de van, de mototáxi. Isso originalmente era muito mais praticado pela milícia do que pelos traficantes. Aos poucos os traficantes vão vendo, por que não? Por que não explorar isso? Então hoje um mototáxi para trabalhar, ele é mototáxi por quê? É uma oportunidade de ganhar dinheiro e Uber vai ter dificuldade de andar. Tem comunidade que não passa carro. Sim. Então a moto, ela facilita muito esse processo. Só que infelizmente o mototaxista hoje para trabalhar, ele perde dinheiro pro guarda municipal, perde dinheiro pro policial, perde dinheiro pro traficante, perde dinheiro pro miliciano, perde dinheiro pra todo mundo. Coitado do mototaxista. Sabe? O mototaxista, o cara da van, eles perdem dinheiro pra todo mundo. Eles não têm a quem recorrer. Sim, porque ele tá trabalhando ilegal pra um monte de ilegais. Exatamente, é um absurdo. Então, assim, os traficantes, eles hoje dominam o território para lucrar. E aí eles vão lucrando onde dá e com a relação com a comunidade é meio que simbiótica. Eu te protejo até onde me interessa te proteger. E eu te protejo justamente pelo seguinte, olha, o Tribunal do Tráfico é severo. E um dos crimes dentro de uma comunidade é o X9. É ser X9, que é a denúncia para a polícia. Dedo duro, O dedo duro. E aí o morador se sente... Ele não sabe quem é o policial que ele pode confiar, então ele também não conta para ninguém, porque acontece de policiais repassarem a informação pro tráfico. Ó, fulano que deu vocês. E aí o morador fica com medo. O único caminho seguro hoje no Rio de Janeiro para você fazer uma denúncia é o Disque Denúncia. O Disque Denúncia é uma denúncia séria, sim. Você vai ligar para lá, você não precisa passar seus dados, nada, não tem rastreio de telefone, nada disso. E essa denúncia é encaminhada só o protocolo para o batalhão. Não diz o horário, da onde que veio, qual dia que foi. Nem ele sabe. Só vem pro batalhão assim, ó. Fulano de tal, tá envolvido com o tráfico de drogas, vai sair dia tal pra fazer um roubo de carga, não sei o que e tal. Então, assim, Disque Denúncia é um caminho seguro, sim. 190 para situações de emergência. Mas, entenda, sempre, situações de emergência fora da favela. Porque se você falar assim, o marido tá batendo na mulher dentro da favela, o policial não vai lá Não por vai causa subir. disso. Não vai subir. Porque ao subir, ele vai colocar a vida dele em risco, ele vai colocar a vida das crianças que estão indo para a escola em risco, ele vai colocar a vida de todo mundo em risco. Então, as operações hoje, elas são feitas pensando assim, olha, tem que ter um objetivo muito claro. Por que a gente vai subir lá? Porque eu vou matar 25, eu vou matar 30 e não vai resolver nada. Ano passado, 27 criminosos mortos e um policial morto na operação do Jacarezinho. O que mudou? Nada. Quanto diminuiu o tráfico no Jacarezinho? Agora, Complexo da Penha, 25 mortos. O que mudou? São Gonçalo, Salgueiro, acho que foram 15, 16 mortos. Num único dia. Porque, assim, morre gente todo dia. Só que e mais de uma pessoa todos os dias. Só que só vira notícia de verdade quando são mais de 5 num único local. Porque às vezes são 15, 16 num dia só, mas em pontos espalhados do estado. Então não chama atenção. Aí vira notícia quando são 25 juntos. Sim. E como você disse, né, que é o remédio, né, pra tentar solucionar um problema. Só que nesse caso, você tá dando um AS infantil pra uma pessoa que tá com câncer, né? Isso aí. Porque assim, o problema é muito maior do que é possível resolver com um policial naquela unidade sozinho. A coisa já se alastrou. Já não dá mais pra você dar Cara, matar não resolve. Matar não resolve. Não, e mesmo a ação é pequena. É muito pequena. O que eu quero dizer assim,
ainda que fosse, então vamos entrar lá, vai durar 10 dias de tiroteio, todo mundo... Beleza. Um dia depois que acabar, vai ter gente lá fazendo a mesma coisa. Tem uma fila de moleque esperando a oportunidade dele de entrar pro tráfico. Tem uma fila. Não é isso que vai resolver. A solução é de antes, né? Sim, você tem que pensar em todo o contexto histórico e social que levou aquilo dali. E aí como você reverte todo um fator cultural que resultou naquilo.